Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus.
frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Que tem sido uma bênção.
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus.
Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar. Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos amados ouvintes. Mais um programa da Superintendência da Juventude, órgão do Ministério Restauração, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente pastor Humberto Schmidt Vieira e diretor de comunicações pastor Paulo Roberto dos Santos, nosso superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio, o líder da sede da Juventude da Sede Internacional, presbítero Bruno Beltrame. Glória a Deus. Nosso telefone para contato é o 3019-0006. Logo os irmãos vão ver aí na tela. Nosso telefone para contato vai estar na tela. 3019-0006 ou 59-8164-1249. Nós estamos localizados na Avenida Farrapos, número 312, Porto Alegre. Glória a Deus, Brasil. Então, os irmãos aí que estão videologados conosco, nós já queremos de antemão aqui apresentar nossos irmãos que estão aqui à minha direita e à minha esquerda. Está à minha direita e à esquerda de vocês, irmão Cauã. Paz do Senhor, irmão Cauã. Paz do Senhor, irmão Cristo, paz do Senhor, irmão Jonathan Oliveira e todos os nossos videologados. Está conosco também o irmão Jonathan Oliveira, à minha esquerda e à direita de vocês. Paz do Senhor, irmão Jonathan. Paz do Senhor, irmão Christian, paz do Senhor, irmão Cauã, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo nesta noite. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Irmão Jonathan, como é que se pronuncia teu nome? É Jonathan ou é Jonathan? Há uma confusão generalizada, Eu sempre porque sempre chamam de Jonatas, sempre chamam de Jonas, Jonatas, e é com AN no final. Então eu prefiro que seja Jonathan, Jonathan. que tenha a diferenciação, porque não é Jonatas. É Jonathan. Entendeu? Então Jonathan, desde que não precisa grifar o tan, mas é Jonathan. Não é Jonatas, não é Jonathan, não é Dionata, entende? É Jonathan. Isso. Eu sempre acho que... Eu prefiro que não seja a versão mais americana, que seria Jonathan, né? Porque o H em português é mudo. Então não é Joe, é Jo, porque o H é mudo. Há quem prefira o Joe, por causa da questão americana, né? Norte-americana. Então o H é mudo, é Jo. Jonathan. Às vezes eu me confundo, eu chamo ele de Jonathan, tem o Isso. Salazar. É, né? Estão videologados, mas vão ver que no decorrer da programação posso errar o nome de novo. É Oliveira? É isso? Oliveira de Oliveira. Oliveira aqui, isso, então? Ah, Tu não é Oliveira também? sou Oliveira. Tu não é Oliveira também? Ah, não, tu é. É bem difícil de pronunciar, um monte de gente erra, Crisóstomo. No colégio, pior ainda. E no quartel? Não foi? No quartel era Cristiano Ronaldo. Ah, não colocaram o sobrenome? Não cola não, imagina os tenentes lá do exército colocando Crisóstomo, né? Crisóstomo? É muito difícil. É muito grande, não tem nem como colocar, acho, na insígnia ali no nome. É muito. É grande, é. Eu achava que era Crisóstomos. Não. E é todo cri- mundo acha achei. também. Eu achava E é que- Crisóstomo. Todo que eu mundo vi. acha que é Crisóstomo, mas é Crisóstomos, mas é Crisóstomo. Então, Qual é a origem? olha, eu ainda tô procurando ainda, né? Porque eu vejo assim que vai pro lado do italiano, depois vem pro lado do grego, eu não sei agora exatamente. Quando vê, nós temos um milionário aqui em nosso meio aqui e não pedimos ainda Eu só lembro um que meu pix avô- pra ele. Eu só lembro que meu avô era, eu acho que é Oliveira, que é? É judeu.
É uma mistura de É meio portugueses, português. judeu, é uma mistura. Porque naquela época, na minha região do Judeus estado do Amazonas, era colonizado pelos espanhóis, né? Teve aquela divisão toda ali. Eu sei que o meu avô, o pai dele era judeu, daí eu não sei como é que tá. Eu tô procurando, né? Aí. Sinceramente eu não me interessava por isso. Mas Sim. agora eu tô me interessando. Eu vi que aqui em Porto Alegre, né, as pessoas, elas veem bastante o nome também, né? Essa questão de procurar e tal. Então agora que eu tô me interessando mais pra saber minha origem. Mas, irmão Jonathan, vamos iniciar esse programa com uma oração. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Não sei se os irmãos aí já observaram nossa thumb, tirado das chamas para um grande avivamento. E o nome desse homem já começa também com essa pronúncia, irmão Jonathan. Começa com essa... Se errar, eu vou entender. Começa com essa pronúncia aí já com... É John, né? John. A cor dele é John. Ele é John Wesley. John Wesley. Que no português seria João, né? João. Wesley. Então, John Wesley. Já começa assim. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse grande homem de Deus. Nós vamos falar sobre o avivamento. Nós vamos falar sobre amor. Nós vamos falar sobre o novo nascimento e avivamento. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria que o irmão Jonathan Oliveira desse início a esta oração. Nós vamos estar orando com todos os dialogados aí. Vamos orar a Deus então. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos aqui, irmão Cauã, irmão Christian, Senhor, ó Deus, e nós estamos na Tua presença, Senhor, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ó Pai. Abençoa esta programação, abençoa, Senhor, abençoa o irmão Christian, irmão Cauã, minha vida, aos videologados, aos que estarão assistindo, Senhor. Deus, a irmã Lisa que está na técnica, Senhor, abençoa a Tua serva. Deus, abençoa que este assunto que será tratado aqui esta noite possa, Senhor, edificar a vida dos irmãos, dos ouvintes, dos que estão conectados conosco, Senhor, e daqueles que posteriormente, Senhor, vão assistir. Derrama sobre nós a Tua bênção, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão Cauã, irmão Jonathan Oliveira e irmão Cauã Oliveira. Irmãos, um órgão de divulgação, assim, que a gente pode divulgar as nossas programações, né? Não tem só aqui a Superintendência da Juventude, mas tem muitos outros canais aí, tem muitos outros programas, e temos ali outros canais também nas igrejas daqui de Porto Alegre, temos canais dos Estados Unidos, temos alguns canais... Paraguai. Isso, temos no Paraguai, temos a Rádio Filial 1 e nosso canal, né? Rádio Restauração Online. Então, meus irmãos, para divulgar... E outra, não posso esquecer Restaura de América. falar do Restaura América também, que agora é em espanhol, né? Todas as programações em espanhol. E também o nosso canal oficial, né? O IAD Ministério Restauração. Então, os irmãos que não sabem desse canal, vão ali se inscrevam nesse canal. E também já se inscrevam nesse canal. Deixa seu like, irmãos, nas programações. É muito importante que os irmãos aí estejam deixando seu like para que essa programação venha a ser um órgão de divulgação, né, para o reino de Deus, para um órgão de relevância, né? Porque quando nós damos o nosso like e tem muitas visualizações, o YouTube entende que esse programa é de relevância, então ele começa a fazer a propaganda por nós já, né, irmão? Glória a Deus. Então é muito importante aí que os irmãos deixem o seu like, deixem o seu joinha, deixem o seu gostei, como quem não falar, né? E como já falei, nosso telefone para contato é o 3019-0006, que é o telefone fixo, né? Ou pode mandar pelo WhatsApp ou por ligação também, né? 59-8164-1249. Pode enviar ali seus pedidos de oração, que no final dessa programação nós vamos estar fazendo uma oração final, já apresentando seus pedidos, aqueles que têm alguma enfermidade, tem alguma coisa para colocar diante de Deus, nós vamos estar orando no final dessa programação. Glória e a também, Deus. os irmãos têm uma grande ferramenta aí à disposição. Muitas vezes tem muitos irmãos dialogados, não deixa ali seu comentário no chat, ou no chat, como queiram falar, mas deixa ali seu comentário, faça seu pedido de oração por ali também, faça sua pergunta, se eu não conseguir responder aqui, irmão Jonathan.
Se eu não conseguir responder, e nem o irmão Cauã, nós vamos procurar o recurso e vamos responder outro dia. Com certeza. Não, irmão Jonathan, irmão Cauã, eu observo assim que todos nós, né, eu creio assim, graças a Deus nós temos um ministério que prega a palavra de Deus e nos ensina, né? Verdade. Todos os irmãos aí que estão dialogados, muitos são capacitados aí para responder algumas perguntas. Inclusive nas escolas bíblicas, né, irmão, nas EBDs, irmão Cauã, irmão Jonathan, a gente faz algumas perguntas, ele tem algumas perguntas e os próprios irmãos respondem, né, nos nossos estudos bíblicos. Meu irmão, hoje para dar uma aula hoje na escola dominical, eu li a introdução, entramos no assunto, fomos no primeiro ponto e não saímos dali. Não saíram. Porque os irmãos têm bastante conhecimento e agrega e vai fundindo uma coisa com a outra, né? Assim, vai juntando, né? Às vezes ele centraliza, né? Não. Mas assim, eu realmente, irmãos, eu fico muito feliz pelo nosso ministério. Também Porque fico feliz. ele ensina a palavra pra gente, né? Ele ensina a palavra. Nossos pastores eles estão sempre à nossa disposição, aí nos ensinando. Então é muito importante nós conseguimos. Nós vamos trocar de microfone aqui rapidamente, já voltamos aí. Glória a Deus. Glória É a uma Deus. troca no ar aqui. No ar. Glória a Deus. Nós estamos ao Deixa- Aleluia. e também- Louvado seja Deus. E também deixe o seu comentário de qual cidade você está falando, de qual área você está falando, nós queremos saber também, para ter um feedback aqui, né, irmão Cristian, irmão Isso mesmo, Jonathan? o irmão Cauã, o irmão Jonathan, que vão estar observando o chat, ali vendo esse vídeo de gravação. Alguma pergunta, como já falei, irmão, se eu não conseguir responder, tem o irmão Cauã, tem o irmão Jonathan Oliveira, nós podemos procurar ajuda também, né? Às vezes tem pastores dialogados conosco, irmão. É, E os pastores claro. têm total liberdade também Com de... certeza, e o de- presbítero Bruno Beltrame pode estar conectado aí conosco, os demais irmãos aí podem estar nos auxiliando, porque nós vamos estar falando sobre avivamento, nós vamos estar incluindo aqui o amor e também nós vamos estar falando sobre o novo nascimento. Então são assuntos assim que abrangem muito. E como eu já falei, irmãos, deixe o seu like e compartilhe essa programação. Uma ferramenta, irmão, muito importante de divulgação é o WhatsApp. Sinceramente, Glória a irmãos, um Deus. órgão muito bom de divulgação é o WhatsApp. Você cria uma lista de transmissão ali lá no WhatsApp e vai ali no YouTube e clica em compartilhar. Quando você clicar em compartilhar, vai aparecer a opção ali de várias ferramentas, e-mail, o Telegram, outros Signal. o Signal, isso, e você vai ali no WhatsApp, pode ir compartilhar com outras ferramentas também, mas o WhatsApp é muito importante. Você vai ali, lança ali nossa lista de transmissão, ou envia para os seus contatos. Geralmente eles selecionam 5 contatos seus ali, você envia, já fica ali selecionado. E os irmãos aí que de repente que tem um parente que não é cristão, que tem alguém que tem uma dúvida sobre avivamento, sobre o novo nascimento, sobre o amor de Deus, vai poder sanar suas dúvidas. E Deus pode tocar nessas vidas aí e Deus poder fazer uma grande obra através dessa programação aqui. Aleluia. Esse é o nosso objetivo, irmão. Glória a Deus, é verdade. Às vezes as pessoas têm dúvidas sobre o avivamento, o que é avivamento, se barulho é avivamento, se falta de barulho é não avivamento, onde surgiu o avivamento, o que é avivamento. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão glorioso, tão sublime e tão bom de falar, né? Porque Glória a Deus. é algo que está em Deus, que vem de Deus para nós e que nos aproxima de Deus e que nos leva para Deus. Então é uma coisa que Tremendo. é muito profundo. Uma profundidade. Irmão Cauã, então vamos ler a passagem bíblica. Você que possui uma Bíblia aí sagrada, você que não possui, tem uma Bíblia aí no telefone, também pode abrir suas Bíblias. Aqui nós vamos estar lendo uma passagem bíblica para que nós possamos estar dando início a este assunto, né? Glória a Então, Deus. nós vamos para o nosso texto áureo, nosso texto base. Vamos abrir nossas Bíblias em Joel, capítulo 2, e no versículo 28, uma passagem muito conhecida dos leitores da Bíblia, que fala assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jonathan já pode começar comentando aí sobre este versículo, né?
Esse versículo é a profecia do profeta Joel, né? Que fala sobre os últimos tempos. É algo que para Joel era incrível. Por quê? Porque ali está dizendo assim: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Entenda, nos dias do profeta Joel não era derramado sobre toda a carne. Era para profetas, reis, sacerdotes, né? Era para pessoas específicas. E algumas exceções, como foi lá no Moisés, que alguns profetizaram, né? O próprio Saul, né? Depois profetizou, né? Saul era rei, né? Receberia o Espírito Santo também. Mas não era todos, era Olha que interessante isso era aí. para um grupo. Mas o profeta Joel recebe de Deus a revelação, e essa revelação era que num período da história, num momento que o profeta Joel não sabe qual é, que ele não sabe se era amanhã ou depois ou daqui quantos anos fosse, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Os filhos, as filhas, os jovens, os velhos, os anciãos, todos poderiam receber o Espírito Santo. Olha que tremendo isso aí. Então esse texto ele é o princípio antes de acontecer. Ele não é nem o princípio, ele é o prenúncio do que vai ser, do que iria ser o avivamento que nós denominamos, né, o avivamento pentecostal. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão Jonathan, irmão Cauã, eu lembro também que o próprio Joel ele fala, né, sobre aquela passagem bíblica, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida. Glória a Deus. Então, o que os irmãos entendem por essa passagem bíblica? Eu só vou corrigir o irmão, não foi Joel que falou, né? Foi o profeta Abacuque, né? Ah, verdade. Se nós dizer que foi, Obrigado. nós dizer que foi o profeta Joel, nós estamos colocando pro profeta Joel algo que não é dele, né? Então, o profeta Abacuque pediu, né? Aviva a tua obra em meio aos anos e em meio aos tempos a notifica, né? Então, o que acontece? É um plano de Deus, é a vontade de Deus, o pleno avivamento. É a vontade do céu que os crentes em Cristo Jesus sejam avivados. E ao longo do tempo, Deus usou movimentos, Deus usou pessoas, usou ferramentas humanas para disponibilizar o avivamento. Assim como usou o profeta Joel, assim como usou o profeta Abacuque, usou o profeta Joel para anunciar o avivamento. E usou para acontecer essa palavra, que vai se cumprir bem depois, né, lá no Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 2. Atos 2, o dia de Pentecostes, né? Que Pentecostes é a palavra de uma festa judaica, né? Que são 50 dias depois da colheita, né? Então, se atribuiu a descida do Espírito Santo, ou derramar do Espírito Santo, com essa festa de Pentecostes. Aí surge então o termo pentecostal, né? Irmão Jonathan, tem uma pergunta. Fala. Então, o avivamento acontece só com um pulo? Como que é? Não. É que o que acontece? Ó, aqui nós somos 3 pessoas, né? Aqui, o irmão Cris, o irmão Cauã e eu. Se nós botar a mão aqui e nós der uma martelada na mão de cada um de nós, cada um reage de um jeito. Não é assim? Sim. Literalmente. Um chora, o outro fica bravo, o outro sai correndo, né? O outro cai no chão. Grita. O avivamento é a mesma coisa. A glória de Deus vem, a ação de Deus vem, e o ser humano tem uma reação à ação do Espírito. Isso, exatamente. Hoje no culto, o irmão saiu correndo ali. Sim. Eu me alegrei, porque é um irmão que está fazendo discipulado. Oh, glória a Deus. O irmão está vindo para a igreja. Tem o traço ainda meio do Egito, mas tá ali. Tá ali. Tá ali. Então, Tá ali. E daqui a pouco ele saiu correndo. Aquilo é a reação dele
daquela alegria espiritual. Quem já não deu uma corrida, né? Aleluia. Eu Glória a agora Deus. não tenho mais nem peso para correr mais, né? Irmão Jonathan. Então, um avivamento ali quando alguém está pulando, saltando, é a manifestação do Espírito Santo nos sentimentos do irmão. É o Espírito Santo agindo e o ser humano reagindo. Reagindo. É o ser humano. Isso. É Deus agindo no Espírito, Sabe por que que eu aí o Espírito se move. Sabe por que eu pergunto? Porque tem muitos irmãos que pensam que o avivamento é de pula, salta, é histeria, mas eu li Acontece, no livro da mas, Rua Azusa, mas não... Eu li no livro da Rua Azusa que fala que um verdadeiro avivamento é uma vida constante com Deus. É. O que antecede o avivamento? O que não antecede, mas o que cria o avivamento e sustenta o avivamento? É uma vida de pureza, de santidade. Uma igreja, não citamos nomes, né? Lógico, né? Por questão de ética e respeito, Sim. mas uma igreja que inicia debaixo do fogo, debaixo da glória de Deus, ela sempre inicia com santidade. Glória a Jesus. Sempre. Ela é uma igreja santa, o pastor santo, as irmãs são santas, os obreiros são santos, os jovens são santos. É Pentecoste, é ação de Deus. O pecador vem na igreja, ele se arrepende. Antigamente acontecia, os usuários de cigarro jogavam fora, as mulheres tiravam os brincos e deixavam em cima do altar, e já vinham para o culto de doutrina diferente. E aí, se aquela igreja deixar de viver uma vida santa, o fogo apaga. Vai se apagando. Apaga. E Sem lenha, o que acontece? Sem lenha o fogo se se apaga. apaga. Imagina. Então, a santidade tem que estar junto. Os grandes movimentos de avivamento da história vieram juntos com santidade. E daí assim vai se cumprir como o Joel disse na sua palavra, que sinais iriam acompanhar. Isso, aí os sinais iriam se manifestar, lógico. Glória a Deus. Bom, Jonathan, irmão Cauã, eu tô vendo aqui que os irmãos estão falando que o som do irmão Christian tá baixo. Pergunta pros irmãos aí, o som ainda continua baixo? Caso continue baixo, a gente vai tentando aqui ajeitar aqui os irmãos da técnica, irmã da técnica ali vai estar nos auxiliando. Pergunta pros irmãos se o som ainda tá baixo, tô falando bem próximo agora, quase tocando aqui na parte do microfone. Eu, por natureza, já falo meio alto, né? Eu sou lá do interior, diz que o pessoal do interior fala meio alto, meio cantado, né? Então eu já falo meio alto, né? Mas falando em pessoal falando ali, foi boa, né? Ainda tá baixo aqui a Marta Vargas. Tá. Olha só. Nós vamos tentar aqui organizar aqui na técnica, tentar Melhorar. sanar esse problema, então. Olha só, a irmã Duda Rodrigues está conosco. Vamos já falando, porque senão depois a gente não acha, né? Vai correndo tanto a gente não acha. Irmã Duda Rodrigues, irmão Genésio Teodoro colocou a paz do Senhor, Balneário Rincão, Santa Catarina, área Criciúma. Deus abençoe. Glória a Deus. Conosco aí, ó. Deus abençoe. Glória a Deus. Fez um pedido de oração que nós vamos orar depois. Aqui o irmão Cris, que está aqui do meu lado. Aqui o irmão Christian já tá fazendo... Tá fazendo marketing aqui, né? Tá fazendo marketing ali, né? Deixa seu like e compartilha. Irmã Luciane está conosco. Irmã Dileia Oliveira, lá de Itaqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Também, irmã Elza, Deus abençoe. Irmã Duda Rodrigues, Deus abençoe. Irmã Késia Rosa da Silva, que é aqui da nossa sede geral. Irmã Nara Ortiz. É minha prima. Ah, é a irmã que é prima do Cauã. Tá. Isso, tá certo. É que aqui a foto é pequena, a gente não reconhece, né? E pelo nome às vezes a gente não lembra, né? Israel Gomes também. Irmã Dilé, já falei. Irmão Richard Faria, Deus abençoe. Irmã Fernanda Clavijo, que também é de nossa sede internacional. Deus abençoe a irmã. Irmã Marilda Vargas. E a esposa do pastor? Eliezer. Não. Marcos, pastor Marcos. Pastor Marcos.
Paty? Não, não, não. Ih, vocês estão por fora, vocês estão por fora. Não, Ele também não. foi pastor aqui na sede. Eu não, acho que eu não cheguei a conhecer. Não, eu acho que não, mas é a irmã Marilda Vargas, sim. Ela é tia, não, ela é mãe do Ismael, não é? Do cantor. É, Não sei. acho que é. É, eu não sei se ela é mãe ou se ela é tia, é alguma coisa em relação à família. Irmã Rode Benacu, Deus abençoe. Senhor. A irmã Rod tá aqui logado conosco. É, É. A irmã Rod a gente conhece, como é que diz, como é que diz, usa a expressão. A irmã Rod tá sempre aí dialogada conosco. Aí. A Cisa. Tá Assídua. nesse programa. Assídua. A Cisa. isso. Elson José Freitas, de Portão, interior do Rio Grande do Sul. Irmã Pamela Severo, que também é da sede geral. Hã? Tá dizendo que é mãe. É mãe, ela é mãe, isso, mãe do irmão Mãe Ismael. do irmão Irmã Michele, é isso? Michele Alves, Deus abençoe. Michele Alves. Irmã Leliane Cardoso, de Jaguaré, Espírito Santo. Olha aí, ó. Oh, aleluia. Gente de longe. O irmão Israel dos Santos Ribeiro. Ah. Ah, oh. Não, irmão Olha Israel aí, tinha ó. que tá aqui. Não, mas tem gente mais longe, ó. Vamos lá. Irmã Paola Cruz. Porto Rico. Porto É. Conosco aqui. Deus bendiga, irmã. Espanhol, viu? Deus abençoe. Olha a aí, igreja mas de também Porto acabou Rico. meu espanhol, né? Pela Glória. bendiga, a gente já foi. É. Irmã Marta Vargas, Deus abençoe. Irmã Isabel Schmidt, que é da nossa sede geral também. Irmão Israel Silva, Deus abençoe. Irmão Israel Silva é da área pioneira, ali do A pastor. irmã Isabel também tá sempre dialogada conosco. Pastor Ari. Ah, irmã Isabel é uma Isso, benção. irmã Israel, a nossa secretária da juventude, né? Secretária da Juventude, exatamente. Irmão Matheus Cunha, Tubarão, Santa Catarina. Olha, pessoal. Matheus Monteiro que é. Não, o conhece Matheus ele. Monteiro A gente é não um caso à conhece. parte, né? É. Ah, não. Porque ele é do Amazonas, mas ele não está no Amazonas. Ele está aqui no Rio Grande do Sul, está. Ele ia estar aqui com a gente, cadê ele? Ele não nos abandonou, ele não, É. né? Ele tá com outros porquês agora na É, vida dele. é. Não vou entregar aqui em rede nacional aqui. Ao Mas, vivo aqui. mas o que há de vir virá, né? As informações não. que há de vir virão. Olha só, irmão Danilo Lopes, Deus abençoe, Glória a irmão Deus. Danilo, irmão. Seu irmão Danilão aí. O irmão Mateus e o irmão Danilo, que são também da sede geral, né? Irmão Marcos Leonardo ali. Irmão Marcos, ó, o Marquinhos. É o Marquinhos? É. O Marcos Leonardo, de vez em quando, ele tá sempre apresentando as programações aqui também. É, o Marquinhos é uma benção. Irmão O negócio é avançar, irmão Marquinhos. Esse é o negócio. E também o irmão ali, Christian. Christian Antunes, da área O xará Bom do irmão Jesus. Christian aqui, Crisóstomo. É, os Christians estão se encontrando. né? Área Bom Jesus. Glória a Deus. Irmão Jonathan, irmão Cauã, vamos chamar um louvor aí. E logo após nós vamos estar dando continuidade a esta programação, falando aqui sobre avivamento, novo nascimento, amor, incluindo tudo, o pacote completo. Glória a Deus. Hoje é Exatamente. completa a E obra, você, né? e você vai, irmão Christian, irmão Jonathan Oliveira, e eles, os videologados também, os nossos irmãos, eles podem compartilhar ali assuntos, dar o seu feedback, acrescentar alguma coisa Comentário de no chat. comentário. Amém? E fico com esse louvor. Daqui a pouco nós vamos estar voltando aí já.
frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda pé na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus. Glória a Deus. Irmãos, infelizmente nós temos aí algum problema técnico, tanto no meu microfone quanto na parte dos louvores aí. Mas nós vamos dar continuidade, não é isso que vai nos impedir de continuar falando sobre avivamento, irmão Jonathan e irmão Cauã. Não peçam pra gente cantar ao vivo aqui, que não vai Meu Deus do céu. Não indo da harpa, irmão. Irmão Jonathan. Não. Eu não vou pagar esse mico assim, né? Eu canto lá no coral lá. Mano, o coral que tá todas as vozes ali, né, irmão? A regente tá lá, vamos lá, irmão, das regentes, das irmãs. Vamos lá. Ninguém ouve a tua voz, né? Parece que Só tá o céu. cantando. Só o céu. Ali, parece que tá todo mundo cantando junto ali, não dá pra ouvir tanto, dá pra gente cantar ali agora aqui, né? Aqui não, ao vivo, assim. Vamos continuar então falando sobre avivamento, irmão Jonathan. Glória a Deus, acertei, né? Ou não? Tá acertando. Até É. o final do programa. Até o final, até Jesus voltar. Lá no... É um nome difícil mesmo, todo mundo erra, né? E aí quando vai escrever, pior ainda. Porque é J-H-O-N-A-T-A-N. Olha aí, ó. E aí as pessoas colocam assim, J-H-O-N-A-T-H-A. Já aconteceu de colocarem 3H. O meu... Aí H demais, né? Oi. 3H. Aí eu... Meu Deus do céu. Aí aqueles nomes que botam Y, botam W. Aham. Ih. Cada um bota o nome que quiser, tá, irmão? É. Não tô fazendo críticas. Mas como a gente diz no quartel, irmão, quem já teve no quartel vai lembrar dessa palavra aqui, ó. No quartel a gente fala assim, repetição até a exaustão gera perfeição. Então até o final do programa, mesmo que eu fale errado, mas pelo errado eu vou aprender. Vai aprender. Glória a Deus. A gente vai aprender a falar o nome do irmão Jonathan. Olha aí, tô acertando aí. Então vamos continuar então falando. Irmão Jonathan, irmão Cauã, a gente acha muito interessante também a história de John Wesley, né? Ou John Wesley. Para quem não conhece a história de John Wesley, vou falar bem próximo aqui para os irmãos ouvirem. Para quem não conhece a história de John Wesley, quer saber sobre John Wesley, tem nosso livro Na Ramo da Videira. Glória a Deus. Tem o nosso livro Na Ramo da Videira e está disponível ali, meus irmãos. O nosso livro Na Ramo da Videira, Heróis da Fé. Glória a Deus. Tem uma imagem, né? Tem uma cruz, assim, tem uns desenhos assim, bem diferentes, que chama atenção, né? E tá escrito Heróis da Fé. E ali tem 24, se não me memória, irmão Cauã. 24 homens ali que influenciaram, né? Influenciaram o avivamento ali. Começou por ali. Glória a Deus. Então vemos grandes homens de Deus ali, os 24 homens ali que foram influenciadores, né? Naquela época, sofreram, padeceram, apanharam, foram humilhados, foram traspassados, foram presos, açoitados, tudo o que você possa imaginar para que hoje nós pudéssemos ter hoje a palavra de Deus, a gente ter todos os benefícios que nós temos hoje, né? Foram os pioneiros da nossa fé, da fé cristã. Glória a Deus. E John Wesley, né? Eu creio que os irmãos já ouviram falar sobre John Wesley, um grande homem e que já nasceu nas chamas, irmão Cauã. Na nossa thumb ali tá escrito ali, das chamas para um grande, tirado das chamas para um grande avivamento. Então John Wesley já começou a vida. Olha só como começa a história do homem, né? Tava envolvido no fogo desde... E é o fogo físico, literalmente, né? Era fogo
filho. Aham. Não era um fogo pentecostal, irmãos. Fogo que queima. Aham. Nome, né? Porque o fogo pentecostal Isso mesmo. queima, mas não queima, né? E a gente vai até falar sobre isso também, essa questão do fogo pentecostal, né? Que é muito, muito importante a gente falar sobre isso. E John Wesley já nasceu no fogo, né? O fogo físico. A casa dele ali incendiou, juntamente com seus parentes ali, as pessoas ali que estavam, os seus familiares, né? Que estavam ali na sua casa. E se não me vem a memória, ele tinha 5 anos de idade, né? Nessa época. Já começou assim. 5 anos. Era um bebê, né? Cedo, Imagina, né? irmão. Irmão Jonathan, Cedo, irmão Uma Calma. criança não podia, Uma criança, cedo. não podia se defender de nada, né? E a história conta que os familiares, os pais, né, saíram, desceram a escada e uma das irmãs deles ali que acordou chorando, gritando, né, e desceram e todos eles despertaram, saíram todos da casa e ficou John Wesley lá preso, né, na parte lá do quarto. John Wesley ficou preso. E era uma parte mais alta da casa e John Wesley estava preso. E ele estava dormindo. Agora imagina, irmãos, a casa pegando fogo, né? Incendiando tudo e John Wesley, um bebê ali dormindo, né? Inocente ali. E quando eles saíram para fora das suas casas ali, a história nos conta que os pais deles se ajoelharam, né? Se ajoelharam e começaram a orar, clamando a Deus, porque John Wesley ainda estava ali dentro. E John Wesley, ou João Wesley, acordou, com 5 anos de idade, acordou, e olha só que interessante isso. Ele colocou ali um degrauzinho, né, uma mala, subiu em cima da mala, e os vizinhos ali da família viram John Wesley ali em cima no quarto, né, que ele colocou tipo assim um degrau, e viram ele. Aí os irmãos tiveram uma ideia, os vizinhos ali tiveram uma ideia, né? Um coloca um ombro, um sobe no ombro do outro até chegar à altura em que aquela criança John Wesley estava ali, naquele fogo. Presa naquele fogo, né? Aí eles conseguiram resgatar o John Wesley e foi um grande livramento ali. Aí, inclusive, falam, né, que 20 anos depois, eles citam num diário ali de um jornal essa frase que John Wesley era um tição, né? Tição, literalmente. Tição, pra quem não sabe, é um... Olha aí, irmão Jonathan vai explicar aí a parte teórica. Eu vou explicar aqui. Vamos lá. Tição, O irmão a Bruno gente ali, diz ó, assim, tá ó, é no uma madeira, chat. um pedaço de Também pode- madeira que queimou no fogo, assim, que passou pelo fogo. Tem brasas vivas ali, né? Tá Foi meio abrasa- com brasa, abrasado? meio sem brasa, assim, ele queimou Uhum. no fogo. Então Só é picou. como se fosse um tição, isso é um tição. E o tição influencia a pegar fogo em outras coisas, né? Exato, claro, tu É. tira daqui do Uhum. do fogo, Passa pro outro. põe em outro lugar, ali vai, se tiver condições favoráveis, né, o fogo depende de outras coisas, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Então, foi escrita essa frase sobre John Wesley, né? Que ele era como um tição. E realmente... Significado, né, do nome do... Acho que foi até um apelido, né? Que colocaram pra ele. Mas olha o significado, meu irmão. A influência que significado, gerou, né? A vida de John Wesley, meu irmão. Bah. Irmãos, ele influencia até hoje a gente, né? Os irmãos Influencia. leitores que gostam de ler esses livros aí dos pioneiros. E isso, meu Deus do céu. A pessoa que quer ser, que tem uma vontade de ser usado por Deus, de querer buscar mais a Deus, irmãos, eu aconselho. Os irmãos que querem jejuar, que querem orar constantemente, pode ler esses livros aí. Às vezes tem pessoas que não leem. Olha só, John Wesley viveu na Inglaterra no século XVIII. 1705, Não tenho aqui essa mas era 1700 por aí, né? É, uma 1700. sociedade conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados. A Inglaterra estava cheia de mendigos que andavam pelas ruas, e políticos corruptos, vícios e violência generalizada. O cristianismo em todas as suas denominações estava definhando. Aí eu paro aqui Uhum. e pergunto para quem está nos assistindo se a sociedade de John Wesley de lá para cá mudou, melhorou ou piorou? Boa pergunta. Se não piorou, né, numa visão bem numa visão positiva das coisas, se não piorou, ela estagnou.
O, o microfone do irmão está Jonathan tá desligado. desligado. Vai repetir, vai repetir. Mas eu não fui eu que botei minha mão ali. Pode repetir novamente, Então, irmão? encosta a porta pra nós, que fica meio aberto. O irmão Jonathan vai repetir o que ele falou, que o microfone dele estava desligado. Isso. E aí, eu li aqui então falando sobre a sociedade em que John Wesley estava inserido. Uma sociedade com corrupção, com vícios, com coisas terríveis. E de lá para cá, essa sociedade, a humanidade, ela será que piorou ou melhorou? Né? Na questão de tecnologia, ela avançou muito. Na questão da ciência, isso é indiscutível. O conforto, né, ficou melhor, isso sim. Mas na questão de pecado, as coisas só pioraram. As coisas só pioraram. Né? Hoje, se não pioraram, estagnaram naquilo que já era. Né? Mas dentro de uma sociedade corrompida, Deus tem um tição tirado do fogo. Olha aí. Deus tem alguém que ele, lá daquele incêndio, Deus estava preservando o homem que seria a razão de um avivamento. Seria Deus estava agindo ali. Guardando a sua Integridade. Deus estava ali guardando e dentro da sociedade de hoje, Deus conta não mais com John Wesley. John Wesley morreu. Já passou, né? Então passou. Agora, hoje Deus conta com a igreja, conosco, comigo em particular, com o irmão Cris em particular, com o irmão Cauã, com cada jovem de nossa igreja. Deus conta conosco. E veja, as condições eram para John Wesley desfavoráveis. E as condições hoje são desfavoráveis também. O mundo não está dizendo para os crentes, nós queremos que vocês sejam avivados. Não, o mundo está querendo que a gente nem exista como igreja. Então, esse homem, aí alguém vai dizer, mas o tempo dele era outro. Irmão, o tempo dele era ruim igual o nosso. A base, pior, né? Às vezes até pior. Até pior. a base da sociedade hoje corrompida é um espelho de antigamente. É um espelho de antigamente. Às vezes alguém diz assim que antigamente, claro que eu entendo, irmãos, que eu não estou falando do antigamente na questão há 30 anos atrás no Brasil era uma realidade. Tá? Nós estamos falando de outro século, nós estamos falando de outra questão. Mas o gaúcho é meio bairrista, né? O Rio Grandense é bairrista. Assim como o amazonense deve ser bairrista lá, né? Vai perguntar para o amazonense. Ele olhou para mim. O amazonense vai perguntar para ele qual é o melhor lugar do mundo para viver, ele vai dizer que é o Amazonas. Com né? certeza. O gaúcho vai dizer que é o Rio Grande do Sul, o catarinense vai dizer que é Santa Catarina. Lá, a irmã de Porto Rico vai dizer que o melhor lugar do mundo para viver é Porto Rico. Né? A irmã lá do Espírito Santo, que está no chat ali, ela vai dizer que é o lugar dela lá, Jaguaré, me parece que ela botou. O Bruno vai falar que o melhor lugar é Belo Horizonte. Vai dizer isso. Né? Então, o que acontece? A sociedade nossa aqui, ela tem a mesma característica do pecado que tinha na época de John Wesley. Alguém pensa que o pecado surgiu agora. E Deus está chamando John Wesley, ó. E Deus está chamando John Wesley. Alguém pensa que ficou ruim. Agora nós estamos vivendo um tempo de política, né? Ficou ruim de uns anos para cá. Irmão, já era ruim. Sempre foi. Não estou dizendo que não ficou pior, né? Não estou citando ninguém, né? Mas já era ruim. Eu vi uma vez uma irmã pregando e disse assim, estão falando que a crise chegou. A crise sempre esteve na casa do pobre, né? O pobre que sabia gerenciar melhor a crise, né? Mas nem todo mundo comia carne todos os dias. E me parece que voltou a fase de não comer carne todos os dias, né? E o pecado, então, nem se fala. Pois é. O pecado nem se fala. Mas Deus chamou John Wesley e chama a mim e a você para, numa geração corrompida, para num tempo de crise moral, onde os tempos hoje, os conceitos são líquidos, a moral é líquida, ela se perde, a ética é líquida, ela não tem consistência, ela é
líquida mesmo. Ela, se tu botar a ética na mão assim, ela se perde. É como água, ela se perde. Agora, Deus está nos chamando para um grande avivamento. Irmão Jonathan Oliveira, irmão Christian, e é interessante que Tiago, né, fala também no capítulo 4 e no versículo 8, como se achegar a Deus, como receber o avivamento do Senhor. Por cima do microfone, irmão, calma. Como se chegar a Deus, como receber um avivamento do Senhor. A palavra de Deus fala, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aleluia. Ou seja, nós temos que nos achegar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o caminho, né? Um caminho do avivamento é, como o irmão Jonathan havia falado, está falando, que é santificação. Então aqui o Tiago está falando, limpai o coração. Receber a santificação. Glória a Jesus. Glória a Deus. É a base, né? É Irmão, a base. irmão Jonathan Vieira, vamos... Jonathan, falei certo de novo, né? Falei certo, né? Agora tu trocou o sobrenome, eu uso mais o Oliveira, né? Ah, geral... Eu sou Vieira também, Vieira de mão. Ah, mas eu acertei, não, mas vem pra cá. Eu não falei que tu errou, eu falei que tu trocou só. Vamos ver continuar vendo nossos videologados que estão conosco. Glória a Deus. Vemos aí que chegam mais pessoas novas aí. Tem pessoas que estão videologadas que não colocaram o seu comentário ainda. Eu peço que já você deixe seu like, Eu vi compartilhe. um nome importante ali. Mas vamos ver quem é. Até o irmão Cauã comentou. Mas Deve ser o nome de Jesus. Jesus também, mas tem nomes importantes nessa aqui. Nós paramos ali no irmão Marcos Leonardo, né? Irmão Marcos Tem o irmão Leonardo. Flávio aqui. Olha só, Diácono Ezequiel Rodrigues. Olha aí, ó. Pinheiro, Presbítero Bruno Beltrame. A audiência tá ganhando mais valor do que já tinha, né? Já tinha gente de extremo valor agora. Glória a Olha Jesus. só ali, ó. Flávio Azevedo. Olha isso. Nossa, Vamos ver que mais. poxa. Que mais? Vai achando ali, Marcos Leonardo sempre avançando. Isso aí, irmão Marcos. Sempre avançando. Irmão Wesley Monteiro. Ah, O irmão Wesley Monteiro, do área Amazonas, Tefé. Conhece ele? sim, é o irmão do Matheus Monteiro. Aham. É irmão do Matheus Matheus. Monteiro. Aham. Olha só, lá do Amazonas esse irmão aí. Tá videologado conosco lá do Amazonas. Olha como tem os irmãos videologados de alguns estados. Glória a Espírito Deus. Santo, Porto Rico. Amazonas, Porto Rico, que mais? Que foi pronunciado ali. Santa Catarina. Santa Catarina. A irmã... Interior do estado. Eu não sei como que não tem no Ceará, que geralmente tem pessoas videologadas no Ceará também. A irmã Daliane está conosco também, de Palhoça, né? Santa Catarina. Aham. Bastante gente, ó. Vamos ver quem mais. Pessoal se envolvendo, pessoal de Janete longe. Soares, Glória a Deus, Chapada, Rio Grande do Sul. Interior. Ó, os irmãos lá de Chapada Eu e estive também. em Chapada com o irmão Leandro Dias. Eu fui pregar na congregação Boi Preto. Olha E a só. congregação longe. Eu pensei, não vai ter ninguém lá, né? Uhum. A congregação tava assim de gente. Ah, Lotada a igreja. Vai, uma benção. E eu pensei, não vai ter ninguém lá. Porque o irmão Leandro foi pra pregar numa vigília. o irmão outro- Leandro, né? No outro dia, né? Ele foi Outro nível. Aí foi ele, né? Aí, chegamos lá, vamos, bora. E eu estive lá, mas e depois na vigília eu dei um suporte que eu tava fazendo um outro trabalho. O irmão Leandro pregou. Nós vimos assim que diariamente tem muitos irmãos aí videologados dos interiores, né, do Rio Grande do Sul, que estão sempre videologados conosco aí nos programas da tarde, aqui da Juventude, programa Juventude em Ação, aqui da Superintendência da Juventude, também tem muitos irmãos do interior ali videologados conosco. E você que está chegando agora, já deixe seu like, compartilhe essa programação, crie uma lista de transmissão, e você vai ser abençoado e abençoar outras pessoas também. Então deixa seu like e o comentário também, irmãos, é muito Irmão importante. Christian, tem 34 videologados e somente 32 likes. Não, é que eu acho que tá desatualizado ali o telefone, é 66 likes. Uma É que geralmente a gente vai vendo só, a gente só clica ali e vai ficando naquele programa 74 e likes. fica desatualizado. Glória a Deus. Tem a irmã Natiele também, Cardoso, conosco ali. Ricardo Viana Belos, Paz, Oração e União, área Vila Jardim. Ó, mais um irmão da Vila Jardim aí, ó. Camila Farias tá de Taquara, né? Olha, outro interior. Outra cidade do interior. Outra cidade do interior aí, jogado conosco.
Valnei Silva, Vocês Deus, estão rápido, hein? Deus Ou continue eu que tô devagar abençoando aqui. essa juventude, glória a Deus. Esse nome eu não tinha visto aqui. Geralmente a gente que tá aqui todos os dias, né, vendo as programações, a gente não tem nomes aqui que são novos aqui pra nós. Valnei, se você puder colocar da onde o irmão está falando, qual área, seria uma benção também. Davi Oliveira, quem é Davi Oliveira? Não é o nosso Davi daqui, né? Não, Acho que não. acho que não. É um Davi, mas qual é? Ó, a irmã Marlisa de Barros, da área Santa Maria, Rio Grande Santa do Sul. Maria, aos irmãos aí, mais os irmãos da cidade do Deus abençoe interior. Maria. Pedro Santa Parodi, Marcos Parodi de Santa Maria. Ah, Moncão, conhece aí o pessoal também do interior. Fui fazer Glória uma a Deus. viagem com o pastor Resplandes, daí eu conheci. O pastor Resplandes, eu acho que é supervisor dali, né? Ele era supervisor do entorno oeste, agora é supervisor sul. Não, sem falar que o pastor já abrange muita coisa, ele é superintendente dos Cavalheiros, né? Então, de repente, ele tá em todos esses lugares por aí que a gente não sabe. É, verdade. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos aí videologados conosco. São dezenas de cidades do interior do Rio Grande do Sul, do Aleluia. Amazonas, Santa Catarina, Porto Santo. Espírito Santo, Porto Rico, Porto Rico. Porto Rico, irmã Eu profetizo. Paola. Uhum. Paola Cruz. São diversos irmãos aí dialogados conosco. Mas como nós estávamos falando aqui, irmão Jonathan Oliveira, nós vamos continuar aqui falando sobre o avivamento, vamos incluir muitas coisas aqui. Continuar falando, que nós temos mais alguns minutos aí, né? Para que nós possamos estar compartilhando com você, para que nós possamos estar te ajudando, irmão, te motivando. E como o irmão Jonathan Oliveira falou, que a olha, já ficou Eu tô vendo que nem o pastor tô Paulo agora. vendo um brilho aqui, os irmãos não vão enxergar de lá, né? Tô vendo um brilho aqui. É que nem o pastor Paulo, né? O pastor Paulo, a primeira vez aqui que eu cheguei aqui para apresentar um programa junto com ele, ele já me colocou ao vivo aqui pros irmãos, que pegou na minha mão. Aliança ali. Aham, já se convidou. Já tava casado? Tá noivo? Não, eu tava noivo, na época eu tava noivo. É, pra quem não sabe, o irmão Christian. Olha aí, já vem. O irmão Christian é casado com a irmã Camila. Tá, a irmã Camila. Aí ele, Irmã Camila, filha do irmão Gerson, da irmã Patrícia. aí ele Da já veio família pegar na minha mão aqui já pra dos- ver o dos aliança. Gersonitas, né? E o irmão Christian e a irmã Camila são uma bênção, são pessoas de bom testemunho, e a gente tem prazer, né, alegria de congregar com pessoas que têm essa vontade de servir a Deus, né? Glória Assim a como Deus. os solteiros têm também, né, irmão? Pois Carol, é, eu que tô vendo solteiro. dois solteiros aqui ao meu lado. E assim como o John, olha só, irmão, assim como o John Wesley influenciou o avivamento, Aleluia. eu vejo aí que vai influenciar, os solteiros aí também. O presbítero Bruno Beltrame, nosso líder, né, da juventude, já influenciou a juventude toda aí já. John Wesley, né? Hoje eu escutei o irmão Bruno orando, se ele estiver assistindo ainda, ele há de concordar comigo. Enquanto estava falando, Deus fez uma ação ali espiritual, na parte financeira, ali na parte da palavra da oferta. E o irmão Bruno disse assim, eu fiquei assim, achei interessante a frase dele, né? Eu recebo essa palavra pelos moços. Glória a Deus, olha aí que tremendo. Aí eu fiquei pensando, poxa, né? Aham. Cada um que receba por si, mas ele como líder, ele quer receber para que os outros sejam abençoados. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Porque a Isso. falta do avivamento me faz o quê? Eu quero para mim. Se tu não receber... Egoísta, né? Egoísmo. Imagina se aqueles homens fossem egoístas naquela época. Mas, irmão, aí tu vê assim, se o John Wesley, ele tinha tudo para ele ficar quieto na dele. Arrumar um cargo lá na igreja dele, né? Na zona de conforto. Ficava lá, pregava um sermão morto, porque tinha pastores, tinha reverendos, homens que pregavam. Era a igreja anglicana naquela época, né? Ele podia estar lá, de bem com o rei, né? Lá da Inglaterra, igreja anglicana, posição, né? Mas ele decidiu pregar uma mensagem de Deus, aleluia. Ele decidiu, por ação do Espírito e a graça de Deus, pregar uma mensagem que revolucionou a época e revoluciona até os dias de hoje. Aleluia. Ele sai da zona de conforto. Esses dias, uma irmã aqui na sede trouxe uma palavra de meditação, eu acho. Acho que era meditação. Ela leu sobre Esther. Ela disse, e a Esther disse lá, se perecer, pereci. Que disponibilidade. Que disposição, aleluia.
Glória a Deus. Que disposição! Se eu morrer, eu morri. E parece que para gerar avivamento tem que ser assim também. Se eu morrer, morri. Porque o avivamento é uma questão de vida ou morte. É uma questão de estar com Deus ou não. Eu não sei se os irmãos compartilham assim, da mesma ideia. Com certeza. E às vezes a gente fica pensando, né, que nem a gente falou no início do programa, né, que as pessoas falam assim, não, mas isso aí é lá pro início. Mas, irmãos, é só olharmos para nossa liderança hoje, né? Olha os nossos pastores, nossos líderes. Hoje, a vida de comunhão com Deus que eles têm, a influência que eles nos traz, o testemunho deles, né, de convenção, no início ao momento que eles se conheceram para fundar o Ministério da Restauração. São coisas assim que já aproveito aqui para orientar os jovens a fazer escola de missões. O pastor Silva, ele tem um testemunho assim extraordinário assim na escola de missões, irmãos. Eu acho que já chegou a fazer. Já fiz. O senhor lembra do testemunho que ele dá, né, sobre o início ali do início que ele começou? Sim. Ele teve aquela experiência com Deus, é muito. Diziam que ele não muito podia bom. jejuar, que Aham. ele tinha tido uma situação de saúde, né, quando era jovem, que ele não podia jejuar, a mãe dele ficava com pena dele, não vai jejuar. Uhum. E hoje é um pastor que, né, é um ícone na questão da oração, do jejum, da sã doutrina, né? Tanto quanto outros irmãos, Isso. né? Mas antes de nós falar do Ministério da Restauração, eu acho que falar de avivamento, nós passamos, claro, estamos falando basicamente de John Wesley, né? Mas o mundo foi impactado pela Rua Azusa. Isso. 312. 312, né? Rua... Lá surge um pastor que, para a época, entendam, né, para a época, era algo que a sociedade não aceitou. Era um homem que tinha um problema no olho, era um cidadão negro, né? Eu estou dizendo para a época porque a época era as pessoas eram muito racistas, o racismo era muito forte, muito forte. Então, e aquele homem impactou o mundo. Aí surgiram muitas denominações. Surgiram as Assembleias de Deus, das Assembleias de Deus surgiram muitas outras, né? Surge as igrejas pentecostais, só que não houve muito ensinamento, houve explosão. Isso. Mas depois foi se estruturando os trabalhos, né? Nossa igreja é fruto de uma geração daquele trabalho de lá, né? Nossa igreja, estamos lutando e perseverando para manter o avivamento. Os mesmos princípios de John Wesley. Daniel Berger, Gunnar Wingre, né? Aí já viemos para o Brasil, 1910. Chega no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre. E aí eles pregavam um evangelho. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e vai levar um povo para o céu. E era desconhecido na forma que eles pregavam, tanto é que as igrejas no início que eles vieram, imagina, a pessoa não sabe falar o português. Eles chegaram na igreja batista, numa igreja batista tradicional. E a mensagem pentecostal inflamou, incendiou. E eles correram dali. São hereges. Imagina. Foi feito panfletos entregues nas casas. Isso está nos livros, tem até na Rama da Videira, o Diário de um Pioneiro. Olha aí, ó. Que é um conjunto. Corra lá e compra. É um conjunto que tem o Diário de um Pioneiro, tem a história da igreja no Brasil, da primeira igreja pentecostal no Brasil, que é a Assembleia de Deus. Livros edificantes. Né? Edificante. Tem o Diário de um Pioneiro, tem o Enviado. Então são livros que o Diário de um Pioneiro eu já li 2 vezes, eu acho, 2, 3 vezes. Então são coisas marcantes, sabe? E esses homens tinham os princípios de John Wesley. Não é isso? Com certeza. E aí você vai dizer, mas isso é coisa do passado, irmão, não é E coisa quero do ressaltar passado. aqui, irmão Jonathan e irmão Cauã, que eles eram jovens, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre eram jovens, imagina. Jovens e que foram, e que sofreram, irmão, sofreram. Saíram lá da Suécia, eram suecos, foram para os Estados Unidos, receberam poder, foram para a Suécia, se organizaram e... Imagina, irmão Jonathan Oliveira e irmão Christian e os irmãos que estão conosco, o videologado, imagina para eles saírem da sua zona de conforto, Os parentes, dos seus né? parentes, deixar a sua casa ali, onde eles sabiam
ao que fazer, o que sabia a situação do terreno, Aprendeu um novo idioma. aprendeu novo idioma, fazia Não, transculturização. e outra, eles vieram, não tinha avião, irmão. Ah, e outra coisa pior, Eles isso vieram de aí. navio. batalha, Misericórdia. Meu irmão, a gente não, a gente cansa de tecnologia a hoje em gente dia. cansa de pegar um ônibus. É horrível A andar gente de can- barco. A gente cansa de pegar um ônibus. O ônibus ele ajuda pra Ah, coluna, né? Demora um pouquinho pra vir o ônibus da gente, a gente já não gosta, né? É. Pega o T11 de manhã cedo, que é o ônibus que eu pego. Quando estou em casa, hoje não estou em casa, né? Aí tem que pegar o Coab. Pega o Coab cheio. Aí já tem que ir de pé. Imagina vir de longe num navio. Ah, e não era que nem os navios de hoje, né? Não é. Bonito. Não é o navio, não é aquele ar-condicionado, cruzeiro. Não é aqueles cruzeiros lindos, motor né? ali, Não, que vem o garçom lá te lógico. servindo. Olha, você quer o quê? Você quer Ah. fofinha, Bem bonitinha? fofinha, bem Não. bonitinha, não. Eram coisas simples, né? Simples. A simplicidade, né? E eles chegam no Brasil e não tem ninguém esperando eles. Ninguém, imagina. Ninguém. Nem um familiar, Tinha ninguém, nem irmão. nem ninguém. Aí eles vêm e conhecem um homem que fala inglês, o homem, eles falavam inglês também. Também tem na Rama da Videira, aqui só pra ressaltar. Isso, então, Esse livro. esses livros todos, aí você vai ver a história, eles foram para aquela igreja, não deu certo. Um trabalhava fora, que agora eu não me recordo se era o Daniel Berg, acho que o Daniel Berg trabalhava fora. Isso. E o Gunnar Wingren aprendia o português. Isso, eles- Olha que interessante essa estratégia que eles tiveram, né? Imagina, Um irmão. trabalhava Imagina pra tu pagar chegar e o, dizer o assim, custo do outro. Imagina você chegar e duas pessoas eram tão ligados unidade por espiritual, Deus, né? a unidade espiritual era tão grande que um chegou pro outro e disse, não, eu sou mais parrudo assim de corpo, eu vou trabalhar. Aham. Ou você acha que ele foi ser gerente do banco? Ele não foi, ele foi pegar no pesado. Ah, Aleluia, eles não estavam esperando a prebenda que ia vir, nada contra receber prebenda, a Bíblia diz que quem trabalha Com no certeza. altar, viva do altar. Um então entrou com a ação e o outro entrou com a fé ali. Então eles foram, aí ele chegava em casa do serviço e o outro ensinava ele o português. Então aí os dois falavam, muito bom isso aí. falavam português, né? Tem até no YouTube tem um deles cantando um hino da harpa, né? É bem o Jorge ou uma flor, né? Sotaque, né? É bem carregado de sotaque, mas eles pregavam, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus vai levar um povo pro céu. E Jesus batizava, E Jesus Jesus curava, batizava, Jesus operava curava. milagres. Eu fico pensando assim, irmão Jonathan Mancalão, que imagina quantos jovens nós temos hoje no nosso ministério, né? E se cada um de nós fôssemos como um Daniel Berg e um Gunnar Wingren da vida, ou como um John Wesley. Como John Wesley. E tem como isso acontecer. Aí Claro. que entra na parte dos exemplos de nossa liderança hoje, né? A forma. E eu, quando eu falo da liderança, eu cito aqui o pastor Humberto, nosso pastor presidente. E o que eu vejo ali na história de John Wesley era a situação da criação, né, dos filhos. A influência dos pais na vida de John Wesley foi que resultou naquele grande homem de Deus que ele foi. E a palavra de Deus fala, né, que os pais devem ensinar o seu filho O caminho que deve andar. o caminho do que deve. Tem mais dialogados conosco aí diferente, irmão Jonathan? Tem. Vamos ver Deixa eu então só quem me tava achar dialogados aqui, né? conosco aí. Deixa eu só me achar, que eu já não me achei. Faz a atualização ali Vamos do ver aqui. chat. Ali, ó. Ó, irmã Janete Soares, acho que já foi falado. Já foi né? falado, É né? isso. Imaginante. Irmão Roberto César Esse não. Alves. Irmão Roberto César Alves, não colocou de onde é, mas está conosco. Irmã Lucélia Farias, Deus abençoe. Meu João Verbeck. Irmã Tatiana Parodi, já foi falado, né? O irmão falou. Irmão Paulo Robson, presbítero. É presbítero ou evangelista? Presbítero. É presbítero, né? Irmão Paulo, Deus abençoe. Irmão Paulo Robson aí, olha, tem mais. Ó, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, tem o irmão Paulo Robson também, tá? Ele sempre ministra aqui Se quiser, a revista, né? Graça Salvadora se- Divina aqui Se pra a nós. gente né? não souber, a gente encaminha pro irmão Paulo Ah, Robson. manda tá? um WhatsApp aqui, ó, na hora aqui. pro- Irmão Marcos também de novo. Irmão Gabriel Lima. Irmã Beatriz Nunes Campos Severo, Deus abençoe. Ezequiel ali. Irmã Patrícia Gonzalez, Deus abençoe. Irmão Cid Clay Severo, Deus abençoe. Irmã Pamela, mais uma vez. Também, irmã Pamela Severo tá sempre aqui apresentando os programas da tarde, né? Juntamente com a irmã Ana Paula Quadros Isso, e com a irmã e com a irmã Nazarena Baez. a irmã Nazarena Baez. Estão sempre E a irmã, apresentando quem é aqui o nossos programas. irmã? Como é que se diz? Betsy Betsy? Rivera. Betsy Rivera.
Porto De Rico. Porto Mais Rico. uma irmã de Porto Rico aí. Será que eu vou ter que jogada. gastar mais uma vez meu espanhol aqui? Vai lá, vai lá. Ai, ai, ai. Vai lá. Vocês querem me constranger, né? Tá bom. Ó. Irmã Betsy. Falando nisso, né, gente, é muito importante aprender o idioma também, né? Imagina se Deus quer nos levantar para uma grande obra de Deus aí afora. E a gente tem que aprender pelo menos o espanhol, o inglês. Sabe falar algumas palavras em espanhol? Poxa vida. É, mano, o irmão Jonathan com certeza, meu. É, Fala aí, por que eu tenho que pesar sempre pro meu lado? Eu não entendo. Eu não tô conseguindo entender, né? Quem quer ouvir o irmão de Jonathan falar uma palavra em Ó, espanhol? tem irmãos aí videologados conosco que fala aí inglês, Ah, fala aí você espanhol. aí quer me botar na fogueira, né? Tem gente aí que dá aula de espanhol. Flávio ali que tá videologado conosco, fala. Hermano Flávio, me salva. Quem mais que fala ali, ó? Tem irmãos aí que estão, que a gente sabe que fala aí. Irmã Isabel fala Inglês. aí, ó. O Thiago Machado. O presbítero Bruno Beltrame fala espanhol também. Espanhol, entende o inglês. O inglês também já vi falando inglês. Então, e isso, Marrode. isso é importante. Isso é importante. A não, família eu- Benacu é a parte, né? Porque eles falam. Ah, sim, já vem. Eles falam francês, eles falam inglês. Mas o interessante é que eles tinham a língua nativa e eles aprenderam o inglês Isso, e Eu o vi no francês. Restaura News que a irmã, a Prisca, se não me engano, ela falou que foi um pouquinho difícil delas compreenderem o português quando elas chegaram aqui no Brasil. Português é Mas difícil, o né? português é difícil Meu pra nós que Deus. moramos aqui, né? Imagina. A gente já fala errado sendo... É que o português bem falado, a gente nem conhece, talvez, alguém que fale bem o português, né? Porque tem palavras difíceis, né? Então, Se nós aqui brasileiros já falamos o português incorreto. enrolado, incorreto. E o português informal, né? Informal. E a gente escreve muito pouco, né? Se a gente escrevesse Vamos mais. anunciar mais um projeto Por aqui da exemplo. juventude agora dos escribas, né? O irmão tá fazendo assim. Tem os escribas. Uma forma da gente olha aprender. só, o avivamento é tão interessante que o tripé de um avivamento é oração, jejum Amém. e palavra. Ó, se Oração, vocês quiserem anotar aí, Jejum e palavra. Isso anotem é no seu caderno aí. É a, Vou anotar no meu é a aqui. base. Oração, jejum e palavra. Todos os homens que passaram por avivamento, que foram agentes de um avivamento, John Wesley, o Martinho Lutero, né, esse que nós estávamos falando, Daniel Berg, Gunnar Wingren, aqui no Rio Grande do Sul, missionário Gustavo Nordlund. Né? Esse aí, ó, a gente também deveria falar um pouquinho. Isso, vamos falar daqui a pouco. Todos passaram por oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. E agora nós temos no Ministério da Restauração, dá completa a coisa mesmo. Tá completo. Porque olha só, quem quer orar tem oração. Quer jejuar, tem jejum. Mas e a leitura da palavra? Agora tem leitura da palavra para os moços às quartas-feiras. Já Eles anunciamos aqui, ó. Isso, e para as moças às sextas-feiras, né? Sexta-feira. Sextas-feiras. Então, e tem o projeto dos escribas, quem quiser, ó, Glória a Deus. já estamos Escrever. já vou caligrafia anunciando, já vou Não, fica à anunciando vontade, meu que irmão. quem não entregou Aqui é seu- juventude e restauração. quem não entregou seu capítulo da Bíblia, por gentileza entregue, Olha aí. que nós estamos revisando palavra por palavra. E não estou sendo aqui, irmãos, hipócrita, estou sendo sincero. Revisamos palavra por palavra, a pontuação, tudo que tem que estar o texto copiado. E é como trabalhoso saiu. isso aí, né, irmão Jonathan? É trabalhoso, É interessante, trabalhoso. né, irmãos, que a nossa liderança, ela nos leva para que nós viemos ter um avivamento. Exato. Eu Glória quero a aproveitar Deus. o gancho aqui dos irmãos falando sobre oração, irmão Jonathan. Nós falamos que nós temos aqui o tripé, né? Oração, jejum e palavra. No livro Heróis da Fé, eu me esqueci, agora me fugiu o nome dessa mulher que teve, pra mim foi um grande exemplo, né? Ela foi cuidar de uma obra juntamente com seu esposo, na época. E olha só para as irmãs aí que estão nos assistindo. E nessas congregações aí que ela estava, nessa congregação que ela estava congregando juntamente com seu marido, não tinha muito membro, não tinha muitas pessoas. E eles faziam culto só os dois ali, passaram um tempo fazendo culto só os dois. E ela tomou uma atitude, olha só a atitude que ela tomou. Ela fez um voto com Deus de orar 3 vezes, e jejuar também, né, claro.
ela fez um propósito com Deus de orar durante 3 dias, jejuar e orar. Jejuar durante 3 dias na semana, veja bem. Ela preparou 3 dias na semana para jejuar. Durante 3 anos, irmãos, ela passou jejuando para que Deus, e o objetivo dela era esse. Que Deus enviasse pecadores e que os salvasse. Não somente enviasse, mas que os salvasse. E ela foi nesse propósito, e jejuando durante 3 dias na semana, como ela fez o voto com Deus durante 3 anos. E nos primeiros meses, Deus já começou a enviar os pecadores, Deus já começou a enviar as almas. E o pavilhão que eles estavam, o ambiente ali que eles estavam era pequeno, e esse propósito que ela fez com Deus foi uma coisa assim extraordinária. As almas começaram a vir e lotou o local onde eles faziam culto. Antes eram só eles, agora lotou o local que eles estavam fazendo culto. E o marido dela foi lá, o esposo dela foi lá e comentou com ela, né, que para ela orar também para que Deus enviasse, Deus desse para eles um lugar maior. E Deus deu um lugar um pouquinho maior. Deu um lugar maior. Também, irmãos, lotou o local onde eles haviam pedido para Deus. O local lotou de almas, e tanto é que as pessoas ficavam do lado de fora. E o marido dela chegou novamente com ela e pediu ela pediu para ela que ela orasse mais uma vez para que Deus desse um pavilhão maior. Deus deu um pavilhão maior e o pavilhão lotou novamente. Aleluia. Glória a Deus. E Imagina? Imagina, meu irmão. É mesmo Deus que estava ali com eles há anos atrás. É o mesmo Deus que está conosco hoje e quer derramar desse avivamento no meio da juventude, no meio da sua igreja, né? Teve um tempo atrás que o pastor Humberto havia pregado e havia dado um testemunho num culto de terça bem antes da pandemia, bem antes, acho que faz uns 3 anos por aí, que ele havia falado que teve um sonho do que a igreja estava estava lotada, estava lotada a igreja de gente assim. E eu creio que o mesmo Deus que derramou do seu avivamento, glória a Deus, ali onde aquela mulher se colocou na presença de Deus, se colocou na brecha de Deus. E a igreja está fazendo isso. Está buscando isso, se colocar na presença de Deus. Nossos líderes nos influenciando, né, para receber esse avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que glorificar a nossa liderança, que recebeu essa revelação de Deus. Aleluia. E nós não podemos rejeitar a graça de Deus, porque Deus vai nos cobrar, como o pastor Humberto falou hoje na reunião de obreiros. Glória a Deus. Irmão Jonathan, olha só, irmão, calma. Continuando com essa questão de influência, né, a gente falou no início sobre os pais, né, que influenciam muito também, né, nessa criação dos filhos. E nós vemos assim que a mãe de John Wesley, o pai, a mãe dele, por exemplo, ela orava, na madrugada ela estava orando, tirava 1 hora na madrugada. E hoje é muito difícil a gente ter essa disposição para orar na madrugada, né? E a mãe de John Wesley, ela estava ali orando na madrugada. Ela tirava um dia, né, durante o dia ela tirava o dia, né, para orar, para buscar a Deus. Então, nós vemos assim que tem muita influência dos pais também nessa questão. E foi exatamente o que aconteceu com o nosso pastor presidente, né? Também foi o pastor Otávio, né? Eu não conheci o pastor Otávio, mas eu não sei se alguns irmãos que estão dialogados conosco conheceram, mas o pastor Otávio, assim, pelo que a gente ouve, foi um grande homem de Deus, né? O Jonathan conheceu? Não conheci. Não, quando eu cheguei. Um homem de oração. Cheguei em 2013 no ministério, né? Tinha até uma frase que ele falava, né? Ele dizia que quando o homem ora... O homem trabalha. Isso. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Olha. São marcos, né? São colunas, são marcos da história, né? Um exemplo, o pastor Otávio, pastor Guaraci, que já descansa no Senhor, pastor Oswaldo Queiroz, que... A última cena que eu tive do pastor Oswaldo Queiroz foi ele cantando o hino 300 da harpa. E o pastor Oswaldo tinha um problema no pulmão. Meu Deus. Né? E o pastor Oswaldo... E aqui é um hino comprido, né? E forte, né? E difícil, assim, de ser cantado. E difícil para quem tem um problema, né? Algum problema. Problema de pulmão. E aí ele sempre com o mesmo sorriso. Sempre na oração, no jejum, na doutrina... querendo, sempre motivando as pessoas a servirem a Deus,
Pastor Guaraci passava por a gente e dizia, ô minha joia, né? Pastor Guaraci, sempre com a mesma postura, com a mesma firmeza, né? Sem falar do pastor Humberto, pastor James, né? Silvio. Pastor Silvio, outros pastores que têm no nosso ministério, né? Pastor Alvacir, né? Que é um exemplo, um homem que já com seus cabelos brancos, né? Mas mantém a mesma postura. Pastor Carlos Alberto ali, que cuida da Cachoeirinha. Antônio Augusto, Pastor Paulo Roberto. Pastor Paulo. Todos os pastores do ministério. Não há um assim que a gente possa dizer, esse não é exemplo. A não ser que tenha um que a gente não conheça de longe, né? Que tá fazendo alguma coisa que a gente não sabe. E às vezes Mas tem na homens maioria, que são grandes homens de Deus aí que a gente não conhece, né? Irmão, vamos pegar um exemplo agora. A gente tá falando só em homens. Pastor Mauri também ali que... Vamos pegar a irmã Mari. Olha só, meu irmã Deus Mari, do céu. o irmã exemplo da irmã Mari. Não só a irmã Mari que está em evidência, assim, né? Aham. Mas... As esposas dos nossos irmãos missionários. A irmã Rabina, a esposa do irmão Ramesh. Pastor Wilson, também Machado, que foi missionário na... Pastor Wilson, outros pastores, as irmãs, as esposas dos pastores, irmãs guerreiras, porque, olha, irmão, deve ser difícil. É muito difícil mesmo. Olha a irmã Ana Schmidt. Ela carrega o ministério do pastor junto. Imagina. Ela nem sempre tem o marido dela com ela, porque o marido dela vive para a obra. Entendeu? Outros pastores, o pastor Silvio e a irmã Gladys, olha, o pastor Silvio faz jejum de vários dias. É os dias que a irmã Gladys, alguns desses dias, todos esses dias, ela não tem o marido dela perto. Mas ela está ali, está lutando. Entende a revelação, né? A própria irmã Gladys, como exemplo, vários irmãos, olha, irmãos, vamos para citar nomes, né? Porque vai ficar faltando alguém, né? Claro. Vai ficar né? Não. E ao longo da história surgiram homens, né? Homens e mulheres. Aqui no Brasil houve a Frida Wingren, que foi mulher. Isso, muito interessante. Foi mulher do... Mas agora eu não lembro. Era o Daniel Berg. Faz tempo que eu não leio. E o outro, né? Eu esqueci o nome agora. Gunnar Wingren e o Daniel Berg. A Gunnar Wingren, era a esposa do Gunnar Wingren. A Frida Wingren. Sim. E ela, uma mulher que cuidou dos órfãos, que se dedicou à evangelização das crianças. Escreveu os hinos ali, né? Escreveu hinos. E aí eu trago também, né? Sem citar nomes, mas as irmãs que trabalham nas creches, né? Que a Abrace tem parceria, né? Com o poder público. São irmãs que estão lá se dedicando, estão também envolvidas nesse avivamento, que é falar do amor de Deus aos pequeninos. Eu não tenho condições, irmão, eu nem tenho nem vocabulário, embora eu goste de criança. Se pegar criança para cuidar, eu faço mais bagunça que ela, né? Mas as irmãs estão lá falando do amor de Deus, né? Eu já imagino. Eu cuidando de criança não dá. Eu não posso, eu faço mais arte que as crianças. Eu vou ali no irmão Gerson ali, e eu e a Aninha, né? Eu e a Aninha são bagunça. Às vezes ela tá meio brava comigo e não quer fazer. Mas a gente faz bagunça. Entendeu? Eu gosto de bagunçar a criança. Mas as irmãs estão lá pregando para as crianças, as professoras da escolinha dominical das crianças. Então, isso é avivamento. Eu tive um exemplo, uma experiência com Deus. Quando eu congregava em Esteio, Deus havia dado uma estratégia para o pastor Natanael, na época que pastoreava ali. Sim. Cuidava, de fazer trabalhos com as crianças. E por meio delas, né, Deus iria começar a enviar almas para ali para congregar. E foi exatamente isso. E ali Deus começou a derramar da sua glória. Glória a Deus. Tem um comentário aqui, irmão. A irmã Pâmela, né? Irmã Pâmela Severo está comentando aqui: os pais são grandes exemplos e incentivadores, com certeza. Meus irmãos, em relação a pais, por exemplo, minha mãe, eu vou dar um exemplo da minha mãe. Meu pai não era crente. Meu pai, ele foi crente uma época, depois saiu da igreja. O meu também. Então, vou dar exemplo da minha mãe. A minha mãe, para você ter uma ideia, no estado do Amazonas, ela orou 8 anos, irmão. 8 a 9 anos. Para que Deus enviasse uma igreja séria lá na nossa cidade. Na época ela era de uma igreja, lá não vou citar nomes aqui, né? Sim. Mas era de uma igreja que tinha um princípio assim de guardava a doutrina da palavra de Deus, só que depois abriu mão da doutrina, né? Enfim.
E ela orava para Deus, ela orava 8 anos, 8 a 9 anos, para que Deus enviasse uma igreja séria. E depois desses 8, 9 anos, Deus enviou o Ministério da Restauração ali para nossa cidade através de missionários. Bom, e eu lembro assim, irmãos, quando eu estava com dificuldade espiritual, porque a gente não percebe, mas isso é muito interessante, por isso que existe a liderança. Existem os pais para estar nos acompanhando, né? Eu lembro que minha mãe chegava assim, meu filho, tu tá saindo um pouco meio que daquele padrão que tu tem de santidade, sabe? Eu não vejo tu mais orando como tu orava antes. Eu não vejo antes tu jejuava tantos dias da semana, tu orava tantas horas, tu lia a Bíblia, e hoje eu não tô vendo tu ler a Bíblia. Eu disse, não, mãe, às vezes eu soberbo, né? Disse, não, eu acho que ela tá enganada. Mas ela tava certa. Eu sabia que ela tava certa. É difícil a mãe enganar, né? Lá no fundo do meu coração eu aceitava, mas de primeira, no primeiro... início, geralmente a gente fala isso, né? Tem um monte de jovem que fala isso pras mães, pros pais, né? Às vezes o pai fala, a mãe fala, e a pessoa só vai dar ouvido quando outra pessoa fala. Olha que interessante, né? Em Efésios capítulo 6, e versículo 1, fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que vai-te bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha aí, a palavra de Deus Primeiro mandamento. é o primeiro mandamento. Promessa. Olha o que a palavra está nos falando aí. Então, a influência dos pais é muito importante também em nossas vidas. Aí fica aquela dica, né? Eu particularmente não tinha meus pais na igreja quando eu vim para o Evangelho, mas eu tinha meu pastor, que era Isso, por isso que eu falei da liderança, né? A liderança sabe, se o irmão Bruno chegar aí e conversar com O pastor, você... ele tinha assim um jeito assim especial de chegar, ele chamava assim, ele chegava assim, dizia, meu filho... Quando tem essa palavra aí, meu Quando filho... ele chega assim, já o meu filho ou meu irmão. Posso né? conversar com o irmão um pouquinho? Aí tu já sabe, né? Eu quando vim pro Evangelho, eu tinha 12 anos de idade. E o pastor tinha acho que 60 anos de idade. Então era algo muito importante ouvir ele, né? Porque eu não tinha família crente. E fica a dica, assim, para os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Ouça o pai e a mãe, né? Obedeçam, ouçam, né? Primeiro ouçam, né? Para depois obedecer, porque primeiro tem que ouvir, né? Ouçam o pai e a mãe. Os melhores amigos de alguém é o pai e a mãe, tá? Mas meu pai não é tão crente como deveria, mas ele tem experiência de vida, né? Talvez ele não tenha toda a espiritualidade de alguém que está no altar, ou de alguém que vive da obra, mas ele tem experiência de vida, ele já viveu muita coisa. Então, ouve aí teu pai e tua mãe. Olha que interessante também, irmãos. Deus também dando umas passagens aqui falando sobre o assunto de obedecer os pais. Em Provérbios, capítulo 1, Provérbios Salomão ali escreve o capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino, aleluia, de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça, Aleluia. E colares para o teu pescoço. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por esses nossos irmãos, irmão Cauã, irmão Jonathan Oliveira, que estão aqui nos ajudando, os irmãos que estão dialogados conosco. Nós já estamos se aproximando já do fim dessa programação, né? Mas daqui a pouco a gente tem a Rede Mundial, que vai até às 6 da manhã, e em seguida as demais programações. Mas glória a Deus, nós estamos falando aqui sobre avivamento. Antes o irmão falou sobre o Ceará, tá é uma amiga minha, né? A Quilvia Boaventura, ela é de Sobral, no Ceará. Deus abençoe. Olha aí, mais uma irmã dialogada. Deus abençoe. Deixa o like aí, mano. Já, os irmãos que estão aí já chegando agora também já deixa o like. Nós estamos com 92 likes, né? Podemos chegar aos 100 likes, será? Nós temos 92 likes. Olha, falta pouco para 100 likes. Falta pouco. E nós estamos indo pro final, né? É. Estamos pro